Shalom, shalom, irmãos, louvado e engrandecido seja o nome do Eterno, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que era, que é, que há de vir, não há outro, que sejamos gratos a Ele pelo amor, pelas bênçãos, pela graça, pela misericórdia que Ele tem por nós, que Ele tem tido por nós, né, pelo seu amor incondicional que Ele tem pelas nossas vidas, que sejamos gratos ao Eterno por tudo que Ele tem feito. Aleluias, em nós e através de nós. Esta semana eu quero compartilhar com os irmãos uma passagem que está no livro de Jeremias, no capítulo 19, no versículo 1 está escrito: Assim diz o Senhor, vai, compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Sai ao vale do filho de Rinom, que está à entrada da porta do oleiro, e apregou ali as palavras que eu te disser. E dize: Ouve a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Eis que trarei mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retirne-lhe-ão os ouvidos. Versículo 10. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e lhes dirás: Assim diz o Senhor dos exércitos. Deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro que não pode mais refazer-se. E os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Interessante porque aqui no capítulo 19, o Eterno, ele manda Jeremias comprar uma botija, né? E convocar os anciãos, convocar os sacerdotes ali. Só que no versículo 10 ele diz assim: Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e lhes dirás: Deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se. Só que no capítulo 18, o Eterno ordena a Jeremias para que Jeremias vá até a casa do oleiro. Só que ele diz assim: dispõe-te, versículo 2, capítulo 18. Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desce à casa do oleiro, e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Altíssimo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Eterno: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No versículo 18, no capítulo 18, o Eterno manda Jeremias, né? Mostra a Jeremias que quando o vaso se quebra na mão dele, há a possibilidade de ele refazer, de ele fazer um vaso novo. Mas no capítulo 19, o Eterno manda Jeremias comprar uma botija. E aquele vaso que está ali na mão de Jeremias, Jeremias quebra o vaso. E o próprio Altíssimo diz que no versículo 11 do capítulo 19, ou seja, como se quebra o vaso do oleiro. Quer dizer, o vaso do oleiro, mas o vaso não estava na mão do oleiro mais. E assim, eu sei que é um capítulo, um texto que nós precisamos meditar muito, e não vai ser possível falar verdadeiramente assim a essência, né, do que o Eterno trouxe ao meu coração. Mas, irmãos, quando nós estamos na mão do oleiro e ele está ali nos moldando, trabalhando nas nossas vidas, mesmo quando nós quebramos nas mãos dele, nós somos moldados novamente, nós somos refeitos novamente, nós somos feito um vaso novo. Mas quando nós não estamos, mesmo como vasos de barro, se nós não estivermos na mão do oleiro e nós nos quebrarmos e formos quebrados, não será possível ele nos refazer. Por quê? Porque não estamos na mão do oleiro.
se não estivermos na mão do oleiro, não será possível ser feito de nós um vaso novo. E Jeremias, ele fala aqui, né? Ele orienta, ele diz assim, que o Senhor vai quebrar este povo, esta cidade, como se quebrou o vaso na mão dele e não foi mais possível se refazer. Porque a nação de Israel escolheu neste texto aqui, neste momento, não estar nas mãos do oleiro. E por isso o Eterno mostra a eles que quando nós, como vasos de barro, se nós não estivermos na mão do oleiro, não será possível sermos refeitos. Mas quando nós estamos na mão dele, mesmo quebrados ou rachados, ele faz de nós um vaso novo. Porque quando nós somos moldados pelo Pai, aleluia, quando nós somos moldados por ele, as coisas que vêm para nos quebrar, né, para nos ferir, para nos partir, ele vem com as mãos dele perfeita, nos molda e nos faz de novo. Que sejamos vasos na mão do oleiro, na mão do nosso Pai. Aleluias. Que nós não tenhamos o nosso coração endurecido, como o povo de Israel estava, a ponto de o Senhor dizer que eles seriam quebrados e não poderiam ser refeitos. Que nós possamos estar disponíveis para sermos disciplinados pelo nosso Pai. O Pai, ele corrige, né? Está escrito que ele corrige aquele que ama. Nós amamos os nossos filhos e nós corrigimos os nossos filhos. Assim é o Pai conosco. Que sejamos como vasos na mão dele, que podem ser refeitos, que podem ser corrigidos, que podem ser disciplinados, tão somente para louvor, honra e glória daquele que é eterno, é o Altíssimo, é o justo juiz, é aquele que está no controle de todas as coisas das nossas vidas. Não importa, irmãos, o que nós estivermos passando, não importa se o nosso vaso, nesse momento, ele está rachado, ele está quebrado. O que importa verdadeiramente é estarmos nas mãos do oleiro, porque nas mãos dele, aleluias, nós podemos ser refeitos, nós podemos ser moldados novamente e sermos colocados para funcionar. Aleluias. Que o Altíssimo permaneça nos abençoando e até a semana que vem, se o Eterno assim nos permitir. Shalom, shalom.